noite, sejam todos bem-vindos. A gente está de volta aqui, né, com a segunda parte do nosso curso. A gente fez uma primeira parte básica, fez o primeiro desafio, então agora a gente está passando por uma parte que é um pouco mais voltada para epidemiologia, né? A gente aprendeu muitas coisas importantes sobre o R, como usar o R, funções básicas do R. Agora a gente vai começar a voltar nessas aulas especificamente para análises epidemiológicas. E aí, pessoal, nesse período que a gente teve esse intervalo aqui no nosso curso, a gente teve um outro curso que foi presencial, foi ali na Universidade de Brasília, e hoje eu vou trazer um pouquinho desse conteúdo que a gente não conseguiu finalizar presencialmente para o nosso curso. Então, hoje vai ser uma aula especial, né? A gente vai gravar essa aula, ela vai ficar disponível no YouTube também para a gente conseguir dar mais visibilidade para essa segunda parte do nosso curso. E aí, pessoal, se vocês quiserem convidar pessoas que, né, não fizeram a primeira parte, não tem problema, né? Se tem muitas pessoas que já conhecem o R, já conhecem essa parte mais básica, agora a gente vai vir com a parte mesmo mais voltada para epidemiologia. Fiquem à vontade para convidar tanto para o grupo quanto para mandar o link de inscrições aqui dos nossos encontros. E aí, pessoal, a aula de hoje ela vai ser voltada para isso, para medidas de associação e testes de estatísticos. E aí, só fazendo, né, já uma. Hoje a previsão era que a gente ia falar ali de missing values, outliers e normalização de taxas, mas a gente está invertendo. Na verdade, essa aula ela é bem parecida com a aula 7, que é tabelas descritivas e testes estatísticos simples. Então, para finalizar essa parte do curso presencial, a gente está trazendo para cá e fazendo uma inversão. Então, primeiro eu vou apresentar essa parte aqui descritiva e testes estatísticos, e aí na semana que vem a gente apresenta o que seria a aula de hoje, e aí no finalzinho da aula eu também apresento o script que são conteúdos bem parecidos, então não precisa da gente fazer os dois, mas no final da aula eu dou uma passada para vocês verem quais são as diferenças desses conteúdos. E aí, pessoal, hoje vocês podem ver que tem mais gente da PrEP aqui, então, né, tem a presidente, que é a Sara Mendes, ela vai fazer uma fala também para a gente iniciar essa segunda parte, e a Paty vai introduzir aí algumas coisas que são bem interessantes que a gente está trazendo hoje. Oi, 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 Dani, oi, todo mundo. Gente, que maravilha ver essa sala cheia. Eu estou aqui enquanto presidente da PROEP, também enquanto epidemiologista, encantada com esse projeto. Logo que a Dani nos procurou, né, né, com essa intenção de querer trazer isso para expandir, trazer para a PROEP, a gente de pronto, né, foi claro, claro, conhecendo a competência da Dani, o compromisso, né, Dani, que você tem, então a sua expertise. Queria que, em nome dos nossos mais de 50 mil alunos aí que já passaram pelas nossas redes, agradecer a você. Hoje é o dia do voluntariado, olha aí. Então, eu quero te parabenizar também por isso, né, por estar aqui conosco, ser tão, tão importante para a gente. Esse ano, se eu pudesse dar uma medalha, assim, de sócio exemplo eu daria para a Dani, porque de fato esse ano foi todo praticamente dedicado a você, Dani. E eu quero dar as boas-vindas a todos os alunos, né? Dizer que a PROEP está de braços abertos para recebê-los. A PROEP é uma associação brasileira de profissionais de epidemiologia de campo, já tem 11 anos de existência. Nós começamos ali no Distrito Federal, mas hoje a gente já está espalhado em mais de 20 países. E nós temos, né, sócios, entusiastas em todos os continentes. E a gente fica muito orgulhoso quando a gente vê a nossa rede crescendo, se fortalecendo, principalmente por meio, de pessoas tão engajadas como a Dani e todos vocês que estão aqui em plena 7:30 da noite, né, assistindo a aula, querendo se inteirar do que está acontecendo. Isso mostra o quanto que vocês são dedicados às atividades que vocês se propõem. A Proep está de portas abertas, e quando eu falo isso, eu falo de portas virtuais, como esse espaço, mas também falo de portas físicas. A gente tem a nossa sede lá no setor de Rádio e TV Sul, em Brasília, tem muito bem localizado no coração ali. Nossa sede está terminando a reforma. Quando tiverem ou se forem de Brasília, passem por lá, a gente vai ter o maior prazer em recebê-los. E fiquem nos acompanhando também nas redes sociais, né? Eu vou deixar aqui o meu carinho especial à Dani, a toda a equipe da Proep que está aqui hoje, mas especialmente para vocês, todos vocês que estão aqui entusiasmados com esse curso, porque o futuro da epidemiologia, né, o futuro da vigilância, o futuro da análise de dados conta muito com pessoas como vocês.
e no final a gente melhora a vida de alguém, né, da população, em forma de saúde pública, de saúde coletiva, que eu acho que é esse o intuito principal de todos nós, né, de acordarmos cedo e de estarmos aqui até uma hora dessa ainda buscando conhecimento. Então, Dani, meu carinho para você, enorme, minha admiração e minha gratidão em nome dos nossos mais de 500 sócios e mais de 50 mil alunos alcançados nas nossas redes. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada, Sara. Obrigada, pessoal. E aí, pessoal, a gente falou que a gente vai ter uma novidade hoje, né? A gente anunciou ali no grupo, a gente montou esse material, que é um cheat sheet voltado para epidemiologia. Ele tem aqui alguns comandos de R, ele tem ali, né, funções básicas que a gente já abordou aqui na primeira parte do curso. Ele vai ter estruturas condicionais de repetição, que a gente também já abordou. E importação e exportação também a gente já abordou. E tem algumas coisas que a gente vai abordar hoje, que são essas partes daqui de medidas de tendência central e dispersão e cálculo de medidas de associação. Na verdade, medidas de tendência central e dispersão a gente já falou um pouco mais nas aulas anteriores, e a gente ainda vai ter um pouco desse conteúdo. A ideia hoje é falar de medidas de associação, né, tabelas 2 por 2 e testes de hipótese, tanto para variáveis categóricas, que é muito usado em epidemiologia, quanto para comparação de médias. E aí, pessoal, esse é um material muito legal, muito interessante. O pessoal vai compartilhar aí no chat esse link, porque vocês têm que entrar aqui no site da Proep, né? A gente preparou um site todo bonitinho que vocês possam compartilhar também. A ideia é que a gente possa compartilhar, né, essas coisas que estão sendo feitas aqui em parceria com a Proep. E, né, vocês vão fazer um cadastro, mas é um cadastro basicamente para a gente entender quantas pessoas a gente está impactando. A gente não vai usar esses dados para nenhuma outra coisa. E se vocês quiserem receber, pessoal, vocês podem aceitar receber comunicações da Proep, que tem muita comunicação interessante que a Proep manda. A Proep tem um clipping, a Proep tem várias oportunidades. Então, façam download aqui e também, né, aceitem receber ali as comunicações da Proep. E aí, pessoal, é basicamente isso, né? Ficou muito legal o nosso material. O agradecimento à equipe da Proep, principalmente o Matheus, que trabalhou bastante para ficar bonito, né? O pessoal da comunicação sempre arrasa, e aí, né, deixar nosso agradecimento aí para a Proep por ter nos ajudado a fazer esse conteúdo e também, né, tá nos ajudando a divulgar esse conteúdo. E aí, pessoal, só voltando para as nossas aulas, né? Hoje a gente vai continuar usando, e aí eu vou colocar aqui novamente, né? O grupo de estudos R-Proep. A gente tem um repositório. Esse repositório vocês conseguem baixar ele por esse link que eu estou colocando no chat. Eu incluí hoje essa pasta daqui que é Grupo de Estudos R-SDS. E aí essa pasta daqui, pessoal, ela vai ter mais 4 scripts, além dos que a gente está usando. A gente não vai abordar todos os scripts, mas é a versão mais curta do nosso curso e é uma versão que é mais voltada para dados do DataSUS. Então, aqui a gente está usando o MicroDataSUS para fazer algumas análises, né, importação e exportação, também para estar falando ali de medidas descritivas e de medidas de associação. E aí, pessoal, se vocês ainda não baixaram esse dado, vocês vão, né, clicar aqui nesse botãozinho chamado Code, e aí vocês podem fazer aqui o download como zip, né? Quando vocês baixarem esse dado como zip, vocês vão descompactar, e aí a gente vai abrir uma pasta que é essa pasta daqui. Só voltando aqui, não é exatamente essa pasta, é essa pasta aqui, Grupo R-Proep. Deixa eu só Grupo R Proep. E aí, essa pasta Grupo R Proep a gente vai abrir, né? E dentro dela a gente vai ter esse daqui, Grupo de Estudos Grupo de Estudos RSDS, que foi a versão que a gente fez presencialmente. Hoje a gente vai estar abordando o script 4, que é medidas de associação. E aí, pessoal, a gente vai usar o mesmo esquema que a gente fez anteriormente. Então, a gente vai aqui selecionar esse arquivo ARPROJ, que é o arquivo chamado Grupo de Estudos RSDS. Vamos clicar nele 2 vezes. E aí a gente vai abrir o nosso ambiente aqui no RStudio, que ele vai abrir hoje porque o meu já estava aberto, mas deixa eu encerrar ele aqui. E aí a gente vai ter esse aqui no canto direito superior. Deixa eu só me ajustar aqui.
Aqui no canto direito superior, a gente vai ter grupo de estudos RSDS dentro de grupo R-Proep. Então, a gente vai ter, digamos, duas pastas ancoradas no nosso ambiente, né? Que é um projeto dentro do outro projeto, mas o mais importante, só voltando aqui, pessoal, é que a gente abra ele por esse arquivo daqui, que é o arquivo. Deixa eu ver se eu consigo comentar aqui. Que é o arquivo arproj. Deixa eu visualizar como ícones. Esse ícone aqui, ó, grupo de estudos RSDS, né? Clica nele duas vezes para a gente, depois que você baixou os dados, depois que você descompactou sua pasta, a gente vai abrir esse arquivo daqui. E aí, pessoal, vou dar aí uns 5 minutinhos, né? Só para vocês baixarem do GitHub. Eu já coloquei o GitHub aqui no chat, então vocês vão acessar essa pasta. Acessando essa pasta, vocês vão vir aqui em Code, nesse botão Code, e vão clicar em Download Zip. Né? Aí ele vai salvar esse arquivo, deixa eu salvar ele aqui. Vou salvar esse arquivo aqui em Downloads. Só abrir aqui o meu Downloads. E aí aqui, ó, a gente vai descompactar. Aí, tendo esse arquivo descompactado, a gente vai abrir aqui a pasta. Deixa eu só exibir ícones, que fica mais fácil para visualizar. Então, a gente vai ter todos esses arquivos, são os arquivos que a gente já usa semanalmente. A gente vai abrir a pasta Grupo de Estudos RSDS e vamos abrir o arquivo Grupo de Estudos RSDS, que é esse arquivo arproj aqui. Então, pessoal, vamos só esperar ali uns 2 minutinhos para vocês terminarem de baixar essa parte. E aí a gente vai começar com a nossa parte de código. Só Só mostrando que é esse arquivo daqui, ó, Grupo de Estudos RSDS. E aí, pessoal, enquanto vocês baixam, só explicando o que a gente vai abordar hoje. Hoje a gente vai começar, pessoal, falando de medidas de associação e testes estatísticos. Então, aqui, a gente vai calcular medidas epidemiológicas, então são medidas de associação a partir de tabelas 2x2. Quem foi no nosso curso presencial viu que lá no curso presencial a gente falou muito que a gente tinha que usar matrizes para fazer alguns testes no R, para fazer algumas análises no R. Hoje a gente vai falar um pouco dessas matrizes, né, que é um tipo de objeto que a gente usa menos do que os data frames. A gente vai falar também, né, da importância das tabelas de contingência e como a gente trabalha, né, tanto com essas matrizes como com tabelas 2x2 que são, né, ou que são tabelas mesmo, ou que são data frames. Dá para a gente trabalhar com esses dois tipos de objeto. A gente vai fazer aqui, executar alguns testes de hipótese. Então, a gente vai ter o teste Q quadrado, é, olhando ali para variáveis categóricas, e a gente vai ter o teste exato de Fisher, que também é um teste voltado para variáveis categóricas. A gente vai ter o teste T-Student, né? A gente vai comparar ali duas médias, né, de duas amostras independentes. E aí a gente vai mostrar, né, esse teste, ele tem alguns pressupostos. Quando a gente não consegue preencher os pressupostos, a gente pode usar outros testes que são testes não paramétricos, né? Então, o teste não paramétrico que a gente escolheu para usar aqui é o Wilcoxon. E aí, pessoal, esses testes que eu escolhi são os testes que são mais comuns, eles são muito ensinados em pós-graduações de epidemiologia, são muito ensinados, né? Quem faz, por exemplo, graduação em saúde coletiva, eu não sei nos outros cursos, né? Mas quem tem bioestatística, né? Geralmente a gente usa também esses testes. É, A gente tem outros testes estatísticos que servem para uma infinidade de coisas, mas no nosso contexto de epidemiologia, esses daqui, eles servem para a maioria das coisas que a gente vai fazer. E aí, pessoal, se vocês usarem outros testes, conhecerem outros testes, não tem problema, eles também se aplicam, né? Depende do contexto. O mais importante aqui hoje é a gente aprender a aplicar eles dentro do R, né? A ideia não é a gente discutir epidemiologia, não é a gente discutir estatística, é a gente mostrar como a gente usa esses testes específicos que foram escolhidos porque são muito populares na nossa área
dentro do R, né? Como a gente configura isso dentro do R. Beleza, pessoal? Como a gente já passou aí os 5 minutinhos, eu vou começar, né, com o que a gente está falando, e aí vocês podem dar seguimento. Eu acho que, na verdade, eu vou ter que fazer um ajuste aqui, mas deixa eu só ver uma coisa aqui. E, pessoal, vamos começar importando os arquivos, né? Primeiro, eu vou carregar novamente aqui o nosso pacote, que é o Tidyverse. A gente vai, né, selecionar esse trecho, vamos clicar em Run, e aí a gente vai carregar esse pacote. Agora, eu acho que o nosso arquivo, ele não tá... Ah, não, ele tá dentro de dados, sim. A gente vai importar um dado, pessoal, que é o dado do SHDF 2024. E aí, só para dar um contexto para quem não participou da aula presencial, a gente baixou esse dado é o dado real do SH, é o dado, né, do Sistema de Informações Hospitalares. O Sistema de Informações Hospitalares, ele permite que você baixe esse dado por algumas ferramentas, então ele tem a transferência de arquivos no DataSUS, dá para a gente baixar manualmente, né, de uma pasta FTP que o Ministério da Saúde tem. A gente consegue baixar ele com código, né? Com qualquer tipo de código. A gente consegue acessar essa pasta e baixar os dados. E a gente tem alguns pacotes que fazem isso de forma automatizada. Então, por exemplo, eu uso bastante um pacote chamado PySUS para fazer esse download, porque eu acho ele mais rápido, né? Nos testes que eu fiz, ele foi mais rápido do que o outro pacote, que é o pacote que a gente usa no R, que é o MicroDataSUS. Né? Então, o MicroDataSUS, ele pega o seu arquivo DBC, ele vai ler aquele arquivo dentro do R, né, transformar ele em um data frame, e aí ele permite que você faça algumas manipulações dentro do R também, sem precisar da gente. E aí, quem já baixou manualmente esse dado público do DataSus sabe o quanto isso é custoso, né, e quanto é demorado. Então, o MicroDataSUS, ele facilita isso, né? A gente tem esse pacote, e aí no curso que a gente fez presencialmente, a gente faz uma parte do MicroDataSUS, que é a mesma parte que eu já mandei por vocês lá no grupo R, né? Quem participa do grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo, e lá eu mandei também um tutorial que eu tenho no Medium. Aí, mais tarde, pessoal, eu mando novamente esse tutorial, que é um tutorial de como baixar esses dados e como salvar esses dados, que são dados públicos do DataSUS. E aí, aqui, o que é que a gente fez? A gente baixou esses dados, são dados do DF, então esse DF daqui é Distrito Federal, né? Então é dado do SH do Distrito Federal dos últimos 6 meses de 2024. E aí a gente vai importar esse dado, pessoal, nesse formato aqui, que é o RDS. Para quem não veio lá nas aulas iniciais, o RDS ele é um formato é, próprio do R. Ele é um formato de arquivos próprio para leitura no R. Qual é a vantagem de usar o RDS? A vantagem é que tudo que a gente configura no R, sendo salvo em um arquivo RDS, a gente consegue manter os atributos que foram, né, tratados no R. Então, por exemplo, se eu tinha um arquivo CSV que veio com uma data, aí quando eu baixei eu precisei ajustar aquela data. Se eu salvar como CSV de novo, todas as vezes que eu importar aquele dado, eu vou precisar configurar ele como uma data. Se eu salvo ele como um RDS, toda vez que eu importar dentro do R, o R automaticamente vai entender que ele é uma data, porque eu salvei ele como uma data. Então, essa é a vantagem de usar o RDS. E aí, pessoal, a gente vai selecionar aqui, né, essas duas linhas para também importar esse dado e vamos clicar em Run. E, pessoal, vocês podem ver que a gente já importou aqui, a gente tem 113 variáveis, que são as variáveis ali do SH, e a gente tem 58.618 observações. Então, essas observações são observações ali de internação, né? Vamos só dar uma olhada aqui no nosso dado enquanto vocês estão processando. Mas a gente tem várias variáveis aqui que são variáveis do SH e elas já vêm preenchidas para a gente. Então, a gente tem aqui, né, o que a gente pode perceber é que a gente tem alguns dados que eles não estão como eles realmente deveriam estar, mas tem outros que a gente já fez alguns tratamentos, né? Então, datas aqui a gente já tinha feito tratamentos, então ela já está meio que salva aqui dentro. E aí, pessoal, vamos só, apesar da gente já ter visto, né, vamos usar aqui essa função glimpse, né, a gente importou o Tidyverse tem essa função glimpse, e a função glimpse, ela serve para a gente visualizar os nossos dados, né, ter uma visão geral dos nossos dados e do formato de dados que nós temos. Então, a gente vai selecionar essas duas linhas aqui, vamos clicar em Run.
E aí a gente vai ter aqui uma visão geral dos nossos dados, pessoal, né? A gente tem, por exemplo, dado de UF, que está como caractere, tem ano de competência, que também está como caractere, mês de competência, que está como caractere, e aí a gente tem várias informações aqui dentro, né, em formatos que a gente consegue ver. Então, a primeira coluna que a gente tem aqui, essa primeira coluna é o nome da nossa coluna na base de dados tabular que a gente baixou. Então, aqui, ó, por exemplo, a primeira coluna é o FZI aqui, é esse o FZI aqui de cima. A segunda coisa que a gente tem que é nessa coluna aqui, que está, né, é, na cor cinza, a gente tem qual é o tipo do meu dado. Então, aqui, esse CHR, ele me indica que é um caractere. E por último, a gente tem aqui uma amostra dos nossos dados. Então, a amostra das primeiras linhas, né? Toda vez que a gente separa uma vírgula, é uma linhazinha diferente. Então, aqui, por exemplo, o FZI, né, tá só 53,0000, porque é o DF. Então, a UF, a 53, né, ela representa aqui o Distrito Federal. Até aqui, tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui no chat, que aí a gente vai resolvendo enquanto eu vou resolvendo o script também. E aí, pessoal, aqui agora a gente vai trabalhar com medidas de associação. O que são medidas de associação, pessoal? Toda vez que a gente faz estudos epidemiológicos, né? Então, estudos de caso controle, estudos de coorte, os estudos clássicos da epidemiologia, a gente calcula ali medidas de associação. Essas medidas de associação, geralmente, elas querem entender a relação, né? A força da relação entre uma exposição e um desfecho. No R, e aí, pessoal, eu já espero que vocês tenham algum conhecimento de epidemiologia. Se vocês não tiverem, né, busquem um pouco desse conhecimento, principalmente ali de estudos epidemiológicos, para entender um pouco do que a gente está fazendo aqui. Então, antes da gente entrar no R, a gente tem, quando a gente trabalha com essas medidas de associação, né, que geralmente a gente tem uma exposição e um desfecho. Essa exposição e desfecho, elas são, digamos, variáveis dicotômicas, né? Presença e ausência de alguma condição, né? Ou presença ou ausência de alguma exposição e presença ou ausência de algum desfecho. Nesses casos, então, a gente trabalha com uma coisa que é muito popular na epidemiologia, né? Também é muito popular na estatística, que são as tabelinhas 2x2, né? As nossas tabelas 2x2 ou tabelas cruzadas, elas são tabelas em que a gente vai analisar a relação entre uma exposição, a relação que a gente chama de associação, né, entre uma exposição e o desfecho. E qual é a ideia dessas, né, medidas de associação de uma forma geral? É eu ver se aquele desfecho ele, né, se aquela exposição ela está associada àquele desfecho, qual é a força dessa associação? Então, se for, né, as pessoas estão tendo um risco muito maior quando estão expostas a uma determinada coisa em relação a outra, né, a ausência daquela coisa para um determinado desfecho, ou então se aquilo ali está sendo um fator protetor. A gente consegue fazer essas análises olhando para tabelas 2x2 que vão mostrar para a gente, né, a frequência em que aquela exposição e aquele desfecho acontecem simultaneamente. Né? Então, é um conceito bem simples, né? Se a gente pensa, né, em exposição de desfecho, mas às vezes pode confundir as pessoas, né? Principalmente, eu lembro que quando a primeira vez que eu tive contato com isso na graduação, né? E a gente coloca, e eu trouxe isso aqui para o curso também, né? Que é a célula A, B, C e D. Então pode ser um pouco confuso, né? Quando a gente tenta facilitar até para deixar didático, mas o conceito é bem simples. O que eu quero saber é se aquelas duas coisas, se duas coisas que eu estou analisando, né, tanto a exposição quanto o meu desfecho, e em epidemiologia a gente está prioritariamente falando dessas duas coisas, né? Claro, a gente pode falar de condições também aqui, por exemplo. O exemplo que eu estou trazendo não é um exemplo de exposição propriamente dita, é um exemplo de uma condição, e se aquela condição aumenta o risco do meu desfecho ou aumenta a chance do meu desfecho. E aí, pessoal, a ideia é a gente entender a lógica de como funciona para a gente conseguir colocar isso no R. E aí, as medidas de. A gente tem alguns pacotes que são voltados para epidemiologia, né? Só que eles trabalham com coisas um pouco mais avançadas no que diz respeito à estatística, voltado para essas medidas de associação. Né? Então, por exemplo, algumas funções que calculam risco relativo, elas já fazem
além do risco relativo, ela já calcula um teste de hipótese, ela já te dá um p-valor. E aqui eu queria mostrar uma coisa mais simples, que era, né, a tabela 2 por 2 e como a gente poderia calcular o risco relativo, como a gente poderia calcular o odds ratio, que são as medidas de associação mais comuns em epidemiologia. E aí, pessoal, a gente está trazendo isso hoje, né? Então, como a gente prepara essas variáveis de exposição e desfecho para a gente conseguir calcular medidas de associação. E aqui a gente está calculando na mão, mas saibam que existem pacotes que já fazem isso também, né? A gente consegue implementar funções que calculam risco relativo, que calculam odds ratio, que calculam risco atribuível, mas aqui eu estou trazendo eles separadamente para a nossa compreensão, então, porque são contas muito, muito simples, assim, eu acho que é muito mais vantajoso a gente fazer isso manualmente, porque a gente consegue entender o contexto, e também porque no nosso contexto de epidemiologia, geralmente a gente não calcula uma associação e um desfecho para milhares de coisas, né? A gente está fazendo um estudo específico e está com foco em uma associação e um desfecho para aquele problema específico, né? Não é uma coisa que é desvantagem você calcular na mão, mas a gente, inclusive no nosso manual, o R para epidemiologistas, a gente tem ali algumas funções que já são específicas de pacotes epidemiológicos. E aí, pessoal, a gente já mostrou a table, né? Eu só vou limpar aqui meu console só para a gente conseguir visualizar também. A gente já mostrou essa função table, né? Que é uma função de tabela e é uma tabela cruzada. Como eu já falei para vocês, a gente vai ter ali tabelas que são tabelas de frequência, então ela tem uma variável e ela tem a frequência daquela variável, ou a frequência percentual daquela variável. E a gente tem tabelas que são tabelas cruzadas, e que aí, né, aqui as nossas tabelas 2 por 2 são tabelas cruzadas. O que é uma tabela cruzada? É uma tabela que tem entrada das nossas linhas e tem entradas das nossas colunas. Pode ser duas entradas, como a gente, né, tá usando aqui em tabelas 2 por 2, mas pode ser N entradas também. Pode ser que a gente tenha várias categorias na linha e várias categorias nas colunas, e a gente consegue calcular também algumas medidas, alguns testes estatísticos usando essas tabelas que tem mais de duas categorias. No nosso caso aqui, a gente não está fazendo isso. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente vai assumir um desfecho, que é uma variável binária. Então, a gente está pegando aqui do SHDF, a gente está pegando a variável morte. E aí, pessoal, essa variável morte aqui do SH, ela não é a que a gente mais utiliza. A gente geralmente traz essa informação lá do SIM, né, que é uma informação mais confiável e mais completa. Mas para a gente exemplificar como a gente calcula nossas medidas de associação, aqui eu vou usar essa variável porque a gente tem as outras variáveis dessa mesma pessoa e a gente consegue calcular as medidas de associação com essas variáveis dessa mesma pessoa. Então aqui, pessoal, né, vamos selecionar aqui o desfecho. Eu só quero ver nesse primeiro nessa primeira avaliação, é, se a minha tabela ela tem aqui a morte, né, que é o que a gente vai avaliar. Eu quero usar o NA, então eu quero saber se tem alguma variável que está ali, né, com valor nulo. E a gente vai fazer uma tabela mostrando quantas mortes a gente tem no nosso data frame. Então, vou selecionar esse trecho daqui. A gente não precisa selecionar tudo, podemos selecionar só essa linha aqui, que é a linha table, né, que ela vai executar para a gente a contagem, né, dessa coluna, que é a coluna morte. Então, vamos selecionar, vamos clicar em Run. E aí, o que a gente tem, pessoal? A gente não tem nenhum valor nulo e a gente tem essa distribuição daqui. Eu tenho 1.650 pessoas que morreram, que estavam internadas no DF. Então, o que que a gente está analisando aqui, ó? A gente tem aqui no total 58.618 pessoas. Dessas daqui, a gente tem 56.968, né, que não morreram durante a internação, e 1.650 que morreram ali durante a internação e estão registradas no SH como mortos. Então, o que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai usar essa variável, né? Sabendo que eu tenho essas duas variáveis, eu vou querer analisar algumas condições, né, que a gente vai estar colocando aqui no lugar de exposições, para entender se elas aumentam o nosso risco, por exemplo, de morte. E aí, pessoal, a gente vai calcular as medidas de associação. Eu trouxe para vocês quatro medidas, né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui em cima, porque eu estou trazendo quatro medidas. As quatro medidas são o risco relativo, geralmente a gente pode usar ela ali, principalmente em coortes, né? É uma medida
que vai comparar ali dois grupos, um grupo que teve a exposição com o grupo que não teve a exposição, e identificar, né, quais chegaram no desfecho, quais não chegaram no desfecho, depois comparar essas duas coisas. A razão de chances aqui, que é a odds ratio, ela é um pouco parecida, mas ela é bem diferente, né, principalmente na interpretação. Aqui nós estamos comparando quem tinha o desfecho e que a gente encontrou a exposição depois, né? Lá a gente busca por essa exposição, mas a gente está olhando para o grupo que tem o desfecho, comparando com o grupo que não tem o desfecho. E aí a gente olha para se no passado houve a exposição que a gente está analisando, ela é usada muito em estudos de caso controle. A gente tem o risco atribuível é basicamente, né, a diferença entre quem teve e quem não teve. E aí ele pode ser usado aqui junto, por exemplo, com risco relativo, ele também pode ser usado ali em estudos de coorte. E tem a razão de prevalência, que ela vai ter a mesma conta do risco relativo. Então, a forma que a gente calcula ela é bem parecida, ela também vai comparar ali, né, exposição com não exposição. Mas ela tem uma diferença que as duas foram coletadas no mesmo tempo. Então, ela é muito usada em estudos transversais. Então, ela é a fotografia daquele período de quem era exposto, de quem não era exposto, em relação ao desfecho e não desfecho. Então, ela, apesar do cálculo ser igual, a interpretação dela é um pouco diferente, porque aí aqui a gente não pode, né, por exemplo, quando a gente fala de causalidade, né, que eu preciso que a causa tenha precedido ali o meu desfecho, né? Eu preciso que a minha exposição tenha precedido o meu desfecho. Aqui na razão de prevalência a gente faz a análise, né? A gente calcula essa razão de prevalência, mas a gente não fala que uma coisa causa a outra, porque faltam outros elementos de causalidade a gente conseguir determinar essa causa. Então, mas ela também é uma medida de associação e também serve para a gente estar calculando. Tem o mesmo cálculo do risco relativo, mas a diferença é que ela não está sendo usada em estudos longitudinais, né? Ali o risco relativo, né, pode ser usado ali no ensaio clínico, ele é comumente usado ali em estudos caso controle não, estudos de coorte, né, que é um estudo prospectivo, pode ser também um estudo histórico, mas em que eu estou partindo da minha exposição indo para o meu desfecho. A razão de chances fazendo o contrário, né? Ela está saindo do meu desfecho e vindo para minha exposição. Beleza, pessoal? Esses conceitos, pessoal, e aí eu falo pelo meu próprio aprendizado. Quando eu aprendi isso lá na minha graduação, às vezes eles parecem confusos se é o primeiro contato de vocês é, com esses conceitos. Se você tem, vai, né? Eu imagino que todo mundo aqui tem um interesse em epidemiologia, né? Já que o nosso curso ele é bem voltado para epidemiologistas. Mas se você já conhece esses conceitos, eles ficam bem fáceis da gente entender, né? Onde um funciona, onde o outro funciona. Mas os cálculos deles, que é o que a gente vai usar hoje, eles são bem simples, né? Matemática básica, é aritmética básica. A gente não está usando nada de muito complexo para calcular essas medidas de associação. E, pessoal, vamos, né? A gente já. Eu estava bem aqui, né? Eu fiz essa tabela aqui. Eu queria ver basicamente se eu tinha pessoas, né, que tinham ali o meu desfecho de interesse. Então, dado que eu tenho o meu desfecho de interesse, a gente vai calcular as medidas de associação em relação ao meu desfecho de interesse. E, pessoal, aqui a primeira coisa que a gente vai calcular é o risco relativo. A gente escolheu uma variável para o risco relativo, que é o sexo. E aí, pessoal, aqui o que que a gente já tinha feito um tratamento, né, que era masculino, feminino e ignorado. E o que que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai fazer uma transformação. Então, é, deixa eu só ver se o nosso dado já está transformado, porque eu coloquei a mesma transformação aqui de novo. No nosso caso aqui, pessoal, a gente tinha feito uma transformação lá no curso, mas a gente não tinha salvo ela antes de salvar o RDS, ou a gente destransformou. Então, o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar o meu dado de sexo, né? A gente vai pegar e vai criar uma coluna. Vai criar, não, a gente vai mutar essa coluna, a gente vai mudar essa coluna, a gente vai transformar essa coluna para que tudo que for um vai virar masculino, tudo que for três vai virar feminino, e tudo que for valor nulo, que a gente está representando aqui como true, ele vai virar ignorado. Então, no nosso caso aqui, eu estou vendo que a gente não tem nenhum valor nulo.
Então, a gente vai simplesmente transformar os valores que a gente tem, né? E aí, selecionar esse trecho daqui, SHDF, o que que a gente está dizendo? Ó, o SHDF 2024 vai receber o SHDF 2024 e a gente vai transformar o sexo, né? Quando for um masculino, quando for três em feminino. Vamos clicar em Run. E aí, pessoal, a gente vai ver aqui com a table se ele virou o que a gente queria que ele virasse. Então, aqui agora a gente tem feminino e masculino. O que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer uma seleção, a gente vai criar um DF que é somente para o nosso risco relativo. Então, ele vai filtrar o quê? Ele vai filtrar no sexo o que, que tem de masculino e feminino, e aí aqui nesse caso a gente está considerando que a gente poderia ter também alguma variável nula, que no nosso caso da nossa base de dados a gente não tem. Mas se a gente tivesse, a gente ia selecionar somente o que era masculino e feminino. E a gente vai selecionar também aqui a coluna sexo e a coluna morte. Então a gente vai selecionar esse trecho, vamos clicar em Run. E aí, pessoal, a gente vai ver como ficou esse DF. Como a gente tem esse DF agora? É uma coluna de sexo, né? Feminino e masculino. Ela só tem isso, se é feminino, se é masculino. E ela tem morte, se é 1 ou 0. Então, aqui percebam que, mesmo que a gente ainda não tenha feito a tabela cruzada, eu já tenho todas as minhas observações e todas elas estão dicotomizadas. Então, todas elas têm um valor ou outro, né? Que são os valores que a gente vai usar para criar a nossa tabela cruzada. E, pessoal, só para a gente conferir aqui essa distribuição, eu vou fazer um table, e aí esse table tá diferente do table que a gente fez ali em cima, que era só com morte. Aqui eu quero cruzar, né, a coluna sexo com a coluna morte e ver quais são as frequências distribuídas nesses dois cantos. Então, vou selecionar também aqui e vou clicar em Run. E aí, pessoal, o que que a gente tem? A gente tem aqui já a distribuição de feminino e masculino e a distribuição de morte, que aqui no nosso caso está sendo representado por 0 ou 1, sendo que essa coluna 1 aqui representa quem efetivamente chegou ao nosso desfecho. Então, perceba que a gente já tem uma tabela 2x2, que são as tabelas que a gente usa comumente, né? São muito famosas na epidemiologia, são muito utilizadas, e elas são utilizadas justamente porque nós fazemos esse tipo de análise rotineiramente. Aí, pessoal, antes da gente calcular ali o risco relativo e calcular as outras coisas, eu vou fazer a mesma coisa, criando data frames com outras variáveis de exposição, né, que a gente está trazendo para nossa exposição, como se fosse uma exposição, mas sabendo também que podem ser condições, né, como por exemplo aqui o sexo, ele é uma condição, né, a gente está usando ele como exposição, mas é uma condição. É, ser idoso também, né, a gente também vai fazer uma transformação para poder considerar esse grupo, né, se pessoas acima de 65 anos têm uma chance maior em relação, né, se quem morreu tinha uma chance maior de ter sido do grupo de pessoas idosas. Então, a odds ratio a gente vai estar usando aqui como exposição o grupo idoso. E aí, pessoal, eu vou selecionar tudo aqui, porque é basicamente o que eu expliquei aqui em cima, né? A forma de criar as tabelas 2x2 ela é igual. Aqui o que eu estou fazendo de diferente, né? Que eu estou criando aqui a minha coluna idoso, ela é baseada em idade, então ali a gente já tinha as categorias prontas, a categoria masculino e feminino já estava pronta. Nesse caso daqui, o que a gente tem é a idade, então eu estou definindo aqui que o recorte é 65 anos, e usando o IFIELS que a gente mostrou em algumas aulas anteriores, que é o seguinte: se a pessoa for maior de 65 anos, eu vou considerar ela como idoso, que é a minha primeira opção. Se não for, ela vai ser considerada ali apenas como um adulto, porque a gente já tinha feito um recorte aqui, né, de pessoas com 18 anos ou mais. E para minha odds ratio, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Aqui eu estou filtrando o sexo, né? Só se ele está em masculino ou feminino. Aqui o nosso filtro, ele é basicamente se não tem valores nulos. Como todo mundo tem a idade preenchida, o que eu preciso remover é somente ali os valores nulos. Então, vou selecionar esse trecho daqui, vou clicar em Run, e aí a gente vai ter um DF também de odds ratio. E aí é isso, ele é igual ao outro, então ele tem idoso, se é adulto ou se é idoso, né? É uma variável dicotômica, e morte também 1 e 0. Aí, só para a gente visualizar aqui como ficou a nossa tabela,
também já temos uma tabela 2 por 2, então estou olhando aqui para adulto ou para idoso, e se a pessoa, né, evoluiu a óbito ou se a pessoa não evoluiu a óbito, que é essa coluna aqui que inicia com zero. Aqui, pessoal, para o risco atribuível, a gente está usando a quantidade de diárias. Então, eu quero analisar se quem ficou exposto mais de 30 dias no hospital, 30 dias ou mais, teve ali um risco maior do que quem ficou menos de 30 dias, quem ficou até 30 dias no hospital. Então, aqui eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz ali com o idoso, né? Para categorizar o idoso. Aqui eu estou pegando a quantidade de diárias que a pessoa ficou internada. Se ela for maior do que 30, a gente vai criar a categoria 30 ou mais. Se ela for menor do que 30, é menor ou igual a 30. E aí o 30 está incluído aqui no menor ou igual a 30. E aí a gente vai criar aqui o DF de risco atribuível, né, que é igual aos outros DFs. Ele vai ter uma coluna ali com categorias de diárias, e ele vai ter outra coluna ali com óbito ou não óbito. Então vamos selecionar aqui, já vou selecionar a table também para a gente já ver quantos estão em cada categoria. Então, aqui, pessoal, a mesma coisa. Então, a gente tem aqui menos de 30 dias, né? A grande maioria ficou menos de 30 dias. E a gente tem, né, quantas pessoas evoluíram a óbito ali nesses menos de 30 dias e quantas evoluíram a óbito em 30 dias, né, ou mais, que ficaram mais de 30 dias ou mais internadas. E aí, pessoal, a última coisa que é ali a razão de prevalência, né? Como eu disse, o cálculo dela vai ser bem semelhante ao risco relativo, mas a gente vai estar usando é, uma exposição diferente. Eu quero saber se em um mês específico, então é como se eu estivesse tirando uma fotografia de quem estava na UTI naquele mês, e aí no nosso caso aqui a gente está usando março de 2024. Quero saber, né, se as pessoas que estiveram na UTI, se elas tiveram mais mortes comparadas às pessoas que não estavam na UTI naquele mês específico. Então a gente vai selecionar isso aqui, vamos clicar em Run, e aí vamos fazer a tabela da mesma forma. Então, aqui, quem não estava na UTI, né? A maioria não estava na UTI, mas algumas pessoas evoluíram a óbito mesmo assim, e quem estava na UTI e se evoluiu a óbito. E aí, pessoal, né? Uma curiosidade, mas aí pensando, né, se para quem não conhece, né, a análise ali de tabelas 2 por 2. Quando a gente olha essa distribuição, pessoal, a gente vê que existe aqui uma distribuição que não é igual e que muitas vezes a gente não consegue identificar se aqueles grupos, né, se houve uma frequência maior do que a esperada. Inclusive, isso é muito importante quando a gente vai falar, por exemplo, de testes de hipótese, né? Eu sei que eles aconteceram, eu sei que aconteceram numa frequência diferente, mas eu esperava que ele acontecesse na frequência diferente. É normal que isso tenha acontecido, né? Para testar essas coisas, a gente consegue fazer teste de hipótese, mas no primeiro momento, na epidemiologia, a gente trabalha com medidas de associação, que são as medidas que a gente vai calcular aqui. Então, né, começando pelo risco relativo, como a gente lembra lá atrás, a gente trabalhou ali com sexo e morte. Então, o que eu quero saber? Olha, eu tenho um grupo feminino, um grupo masculino. Nos dois grupos houve óbitos, mas a proporção de óbitos em um é maior do que a proporção de óbitos em outro? Né? Então, o risco relativo está calculando exatamente isso. Eu estou pegando a minha proporção de óbitos no grupo A, que foi exposto a A, e dividindo pela minha proporção de óbitos no grupo B. E aí eu estou considerando ali os totais, né? Eu sei todo mundo que foi exposto, sei todo mundo que não foi exposto. Então eu posso considerar o meu total como o meu denominador e vou considerar apenas ali a minha exposição ou a minha não exposição, né? Os meus desfechos, na verdade. Então, no grupo que estava exposto, eu vou colocar como numerador quem chegou ao desfecho, e no grupo também não exposto, eu vou colocar no meu numerador quem chegou ali ao desfecho e comparar, né? Porque para eu saber se ali houve uma associação, né, entre aquela exposição e o desfecho, eu quero entender se o grupo que estava exposto, ele teve, né, mais casos comparado ao grupo que não estava exposto. Então, é basicamente isso que a gente está calculando aqui. Então, pessoal, primeiro a gente vai, né, fazer aqui uma matriz, uma tabela, né, 2 por 2, nesse caso aqui é a matriz do risco relativo. Ela é a mesma tabelinha que a gente viu lá em cima, só que agora a gente está salvando ela num objeto chamado matriz risco relativo, que é essa table aqui. Então, percebam, ela tem, né, duas linhas e duas colunas, é isso que a gente está salvando no nosso ambiente.
E aí, pessoal, né, como eu disse para vocês, o que eu estou trazendo aqui é o que a gente usa nos livros de epidemiologia. Então, são as caselas da minha tabela 2x2 e como a gente calcula ali os nossos resultados. Mas não se prendam nisso de A, B, C e D. Isso aqui é mesmo para fins didáticos, né? Fins, mas ele simplifica quando a gente vai escrever, quando a gente escreve um livro, quando a gente escreve um código, isso é simplificado. Mas o que vocês precisam saber é que no risco, por exemplo, no risco, a gente vai primeiro calcular o risco entre mulheres. Então, o que é o risco entre mulheres? É uma razão simples. É a razão entre as mulheres, né? O total de mulheres que chegaram a óbito, dividido pelo total de mulheres. E aí, pessoal, aqui, né, tá o A mais B. É, o A mais B é o total de mulheres, né? Ó, o grupo feminino, no A a gente tem quem chegou a óbito, e no zero a gente tem aqui quem não chegou a óbito, mas a gente está considerando todas as mulheres, né? Que é a nossa exposição, então eu tenho ali todo mundo que foi exposto, e o que eu estou dividindo ali é só quem chegou na condição que a gente teve. Para homens, a mesma coisa. Então, estou pegando aqui o C, que é quem chegou ali no nosso desfecho. Então, quem evoluiu até chegar naquele desfecho, né? Quem chegou a óbito, e dividindo pelo total. E o total é a soma dessas duas coisas aqui: é a soma de quem evoluiu a óbito com quem não evoluiu a óbito e que estava no grupo masculino. Então a gente vai criar esses dois riscos. Então, estou criando risco para mulheres, estou criando risco para homens. E aí, o que a gente está pensando, pessoal? Né? Pensem assim: eu tenho um grupo de 100 mulheres. 50 evoluíram a óbito, né? Então, o risco de mulheres, o risco absoluto é isso, é 50 sobre 100. Para homens, a mesma coisa, né? Então, imagina que eu tenho ali um grupo de 100 homens, mas nesse grupo de 100 homens, apenas 25 evoluíram a óbito. Então, o risco é 25 sobre 100. E aí, pessoal, o que eu estou fazendo é dividindo um pelo outro. Então, digamos aqui, nesse caso, né? O risco de uma mulher evoluir a óbito, né? 50 sobre 100. Sobre o risco de um homem evoluir a óbito, que é 25 sobre 100, o risco é o dobrado, né? Duas vezes o risco de um homem. As mulheres, né, têm duas vezes mais risco do que um homem de evoluir a óbito. E aí, né, nessas contas, né, quando a gente trabalha com centenas, né, com dezenas, fica mais fácil de entender, mas a gente está fazendo o mesmo cálculo aqui com dados que não são exatamente iguais. Então, a gente vai, né, selecionar esse dado daqui, vamos clicar em Run. Eu não salvei os dados aqui de cima, tem que selecionar tudo. E aí a gente vai ter aqui o risco de mulheres e o risco de homens. Então, aqui, ó, aqui para homens eu tenho 3% de risco, para mulheres eu tenho aqui 2%, né? Então, é como se fosse 3 sobre 100, 2 sobre 100. E aí, pessoal, a gente vai calcular agora o nosso risco relativo. Nosso risco relativo é o quê? Eu dividir o risco de um pelo risco de outro, né? Calculei o risco absoluto de um, calculei o risco absoluto do outro. Agora eu vou calcular o risco relativo. Então, é o risco dos homens evoluírem a óbito em relação às mulheres. E aí, vou limpar aqui o meu console, vou clicar em Run. E aí, pessoal, aqui o risco, né? O nosso risco, quando a gente tem o valor 1, ele significa que ele é igual o risco para o grupo A ou para o grupo B. Né? A exposição A ou a exposição B não tem associação com o nosso desfecho, e, é, e aí a gente, né, desconsidera que existe uma associação ali. Quando é menor, a gente considera que é um fator de proteção. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui um valor de 0,5, né, a gente ia entender que o risco dos homens é 50% menor do que o risco das mulheres. Então, seria ali um fator de proteção ser um homem. E a gente está vendo que ele é basicamente 50% maior do que o das mulheres. Então, ele é maior do que um, né? Então, a gente tem uma associação, né? Não é uma associação muito forte, mas a gente tem uma associação, se a gente for considerar apenas o risco relativo. E é uma associação 50%, quer dizer, né, que o grupo de homens que evoluiu a óbito é 50% maior do que no grupo de mulheres. E aí, pessoal, vamos limpar aqui, né, esse ambiente. Aí a gente vai fazer agora a mesma coisa voltado para o idoso em relação à morte. E aí, na verdade, a gente está fazendo ao contrário. Nesse caso daqui, a gente está simulando um caso controle. Então, imagina, eu já tenho as pessoas que morreram, né? Vou comparar o grupo de pessoas que morreram com o grupo de pessoas que não morreram. E aí, nesses dois grupos, pessoal, o que eu quero buscar, né? Eu estou buscando no meu passado, eu estou buscando quem nesses dois grupos que eu já tinha o meu desfecho, que ele já tinha acontecido,
quem tinha a condição que eu estou analisando. Então, o que que a gente está fazendo aqui? A gente está calculando ali a razão de chances e ela tem um cálculo um pouco diferente aqui do meu risco relativo. Como a gente não tem a totalidade de pessoas que foram expostas, pessoal, não tem como a gente calcular os dois grupos completos, né? O grupo que eu tenho é o grupo que já teve desfecho, mas eu não sei se ele teve a minha exposição, então eu não consigo comparar o meu todo. O que que a gente faz, pessoal? A gente compara ali as partes que tiveram com as partes que não tiveram. Então, por exemplo, aqui, né, quando a gente fala de chance, né, e pensando bem na estatística, a gente está falando de complementos. Então, imagina, eu tenho aqui, vamos voltar de novo para o primeiro exemplo que eu dei. Tem um grupo de 100 pessoas, 100 mulheres. 50 delas, né, evoluíram a óbito. Então, eu vou dividir 50 dividido por 50, porque eu estou comparando, né, quem eu já sabia que tinha o óbito com quem eu já sabia que não tinha aquele óbito. Então, a comparação que a gente faz é diferente, né? O cálculo continua sendo simples, né? Ele é até mais simples do que o que a gente fez anteriormente, né? Quando a gente vê a distribuição aqui, né, do A, B, C e D, mas a ideia dele é essa, assim, eu estou comparando quem eu sabia que teve o meu desfecho com quem eu sabia que não teve o meu desfecho naquele grupo ali que tinha o desfecho. Perdão, pessoal, me confundi. Quem eu sabia que tinha a minha condição, né, no grupo do desfecho, com quem eu sabia que não tinha a minha condição no grupo do desfecho. Então, essa minha condição da minha exposição, eu não sei todo mundo que foi exposto. Eu sei quem está no grupo do desfecho que esteve exposto ou não. Então, a comparação que a gente está fazendo é essa, né? Então, a mesma coisa aqui para o C e D. É o grupo que não estava exposto, é o grupo que não tinha meu desfecho, é, mas que tinha aquela exposição que a gente está considerando. Então, a gente está comparando essas duas coisas, né? Olhando ali para desfecho e não desfecho. E a odds ratio ela é a razão cruzada, né, pessoal? Quando a gente aprende a fazer ela manualmente, então ela é calculada dessa forma aqui direta, né? Que é A dividido por B dividido por C dividido por D, que é a mesma ideia do que a gente tinha anteriormente. Mas a diferença é que quando a gente faz manualmente, eles mandam a gente fazer porque matematicamente é a mesma coisa, né? Fazer a inversão. Mas não se preocupem com isso, porque esse cálculo é o mesmo, né? É dividir A dividido por B, dividido por C, dividido por D, é a mesma coisa da gente, né, multiplicar o A pelo D e o B pelo C. Mas o resultado vai ser o mesmo. Aqui a gente está fazendo a forma direta dele, que é dividindo um pelo outro. E quando vocês fazem manualmente, né, a conta que a gente faz, porque ela é mais simples, é multiplicando A pelo D e B pelo C. Mas isso não faz diferença, pessoal. Né? O nosso cálculo no R, eu estou fazendo essa forma direta que eu acho ela mais simples, sem precisar fazer a razão cruzada, mas no final das contas o resultado vai ser o mesmo. Então, pessoal, a gente vai selecionar isso daqui. Vamos clicar em Run. Ah, de novo, eu não fiz a matriz ali em cima, mas eu vou selecionar. E aí, pessoal, o que que a gente tem aqui, né? Que a chance de uma pessoa, a chance de uma pessoa que morreu ser do grupo de pessoas idosas é 7 vezes maior quando comparado com pessoas não idosas, né? Quando comparado ali com as pessoas que não morreram, na verdade. É, então, aqui o que a gente tem, pessoal, são essas comparações, né? Aqui eu já estou comparando pela morte. Então, grupo que teve a morte com grupo que não teve a morte, né? Quando a gente volta no passado, a chance desse grupo ter tido uma pessoa idosa, né? No grupo de pessoas que morreram, foi 7 vezes maior quando comparado ao de pessoas que não morreram. Aí, pessoal, a gente tem o risco atribuível. Pessoal, até eu também que vocês colocaram alguns comentários, nenhuma de pergunta, então estou entendendo que está tudo certo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, né, a gente pode parar e voltar um pouquinho e explicar, porque eu sei que pode parecer confuso, mas eu imagino que vocês também já têm conhecimento em epidemiologia, então estou passando, considerando que vocês já têm esse conhecimento, mas se tiverem alguma dúvida, a gente pode parar. Risco atribuível, pessoal. Ele vai ter um cálculo, a primeira parte, né, ali de risco, a gente vai calcular igual a gente calculou ali para o risco relativo, só que em vez de a gente fazer a divisão de um pelo outro, o que a gente vai fazer aqui é a diferença de um pelo outro. Então, risco de exposto versus, né, menos o risco de não expostos. E aí, o que sobrar, digamos assim, é o quanto a gente consegue atribuir de risco para aquelas pessoas que foram expostas à condição que a gente está estudando. Nesse caso daqui, o que que eu quero identificar?
também em relação ao óbito, mas sabendo de pessoas que ficaram mais de 30 dias no em internação. Então a gente vai selecionar aqui esse trecho, né? Então eu estou fazendo minha matriz de risco atribuível. Eu vou dar um print nessa matriz também, né? A gente já viu essa matriz ali em cima, mas eu sempre dou um print só para a gente visualizar de novo. A gente vai distribuir novamente, né, nas A, B, C e D. Eu vou distribuir o que que era, né? Quem ficou mais de 30 dias e que evoluiu a óbito, quem ficou mais de 30 dias e não evoluiu a óbito. E, por último, quem ficou menos de 30 dias evoluiu a óbito, quem ficou menos de 30 dias e não evoluiu a óbito. Depois a gente vai calcular o risco de cada um dos grupos separadamente, né? Quem ficou exposto, será que morreu mais? Né? Quem ficou não exposto, será que não morreu? E a gente vai calcular aqui o risco atribuível, que é a diferença, é basicamente a diferença aqui que a gente falou de 50% no risco relativo, só que aqui a gente vai direto para a diferença e é a diferença absoluta, né? Ela não é uma divisão, ela não vai ser como se fosse um percentual, né? Ela vai ser a diferença atribuível é, no cálculo direto, né? Ela não vai ser uma transformação ou uma proporção em relação àquilo, apesar de que a gente já fez aqui uma proporção no risco absoluto. Então é como se fosse a diferença entre essas duas coisas. É como se fosse, não é a diferença entre essas duas coisas, na verdade. E aí, pessoal, aqui, ó, a gente, né, tem um aumento, né? Então, de 0,04, né, como se fosse ali 4% dos riscos de expostos em relação a quem não foi exposto, que é um aumento bem pequeno. Então, nesse caso daqui, eu acho que isso aqui a gente nem consideraria. É, é tão pequeno que a gente não consideraria, né? É como se fosse, se a gente tivesse calculado o risco relativo, ele estaria bem próximo de um. Então, seria algo. A gente não teria ali uma associação, né? Talvez se a gente fizesse um teste estatístico, poderia identificar ali alguma associação, mas a força dela é muito pequena, então a gente não digamos, atribui isso aos expostos, né? A gente consegue atribuir ali o 0,04, mas é algo muito pequeno. E aí, por último, pessoal, a razão de prevalência, que é o mesmo cálculo de do risco relativo, né? A única diferença aqui, pessoal, que a gente está fazendo é a temporal. Então, enquanto lá no risco relativo, né, eu peguei todas as pessoas que ao longo do tempo foram, né, é, sendo internadas, né, e foram morrendo ao longo do tempo, aqui eu estou pegando as pessoas que estiveram na UTI e que morreram no mesmo mês. Então, eu quero saber, ó, quem estava na UTI é, no mês, se ela morreu naquele mês que ela estava na UTI, né, a fotografia do mês sobre quem estava na UTI, se morreu ou se não morreu. E comparando com quem não estava na UTI. Então, quem não estava lá exposto na UTI, naquele mês específico, né? Será que ela morreu ou não? E se houve ali um risco maior, né? Então, essa razão de prevalência eu quero saber se é um risco, né? A gente aqui está calculando uma razão, né? Como eu disse para vocês, né? Tem isso, né? A gente não está falando que a causa foi a UTI, né? A gente, como é um estudo transversal, né? Nesse caso aqui a gente tem um recorte transversal. A gente não pode dizer que uma coisa causou a outra, mas a gente analisa se houve associação ali da UTI com esse óbito. E aí, pessoal, é a mesma coisa que a gente fez anteriormente, o código ele é igual, né? A única diferença aqui é que a gente está usando a temporalidade diferente. Então, enquanto ali em cima a gente está falando de incidência, né, uma análise longitudinal, então a gente pegou todo mundo, né, no nosso período, todo mundo, e à medida que eles foram morrendo ao longo do tempo, aqui eu estou pegando todo mundo que está na UTI, todo mundo que está morrendo na UTI no mesmo mês. Então, a gente seleciona aqui, vamos clicar em Run, e aí, pessoal, aqui a gente também encontra uma associação mais forte, né? Então, comparando quem estava na UTI com quem não estava na UTI, né, a prevalência, né, a mortalidade, né, porque a gente não vai dizer que a mortalidade está prevalecendo, né, mas a quantidade de óbitos, né, foi 6 vezes maior no grupo que estava na UTI comparado ao grupo que não estava na UTI. Então, né, se a gente fosse falar isso como um risco, seria um risco ali 6 vezes maior. Aqui é uma razão de prevalência, né? O que a gente consegue dizer é que essa prevalência foi 6 vezes maior no grupo que estava na UTI. Pessoal, até aqui tudo bem. Se vocês tiverem alguma dúvida,
a gente pode resolver agora, né, sobre essas medidas de associação. Mas essa parte de medidas de associação, pessoal, ela é bem simples, né? Ela tem cálculos que são bem simples, e aí a gente calculou aqui manualmente, né? Manualmente no sentido de que a gente não usou nenhuma função, é, a gente não usou nenhuma função específica para calcular isso, né? A gente criou os cálculos diretamente no R, né, usando o R básico, né? Então, usando as divisões, usando aqui a soma, né, usando a fórmula de cada uma dessas medidas de associação, mas a gente pode também usar outras funções que estão. A gente pode até criar funções, né? Implementar nossas próprias funções para calcular esse tipo de coisa. Mas são cálculos bem simples, né? Eles são aqui divisões simples, né? Ou com soma, né? Aqui a gente está fazendo a soma, mas são divisões simples, então, né? Divisões, subtrações, são cálculos bem simples em relação a outras coisas que a gente trabalha em epidemiologia. E aí, pessoal, né? Estou entendendo que ninguém tem nenhuma dúvida. Eu vou passar para frente, passar para a parte de testes estatísticos. A gente vai calcular 4 testes. E aí, antes de calcular os testes, pessoal, só vou explicar quais foram os testes que a gente trouxe hoje. Né? Como a gente está trabalhando com tabelas 2x2, muitas vezes a gente pode encontrar alguns resultados que parece que existe uma associação muito forte, por exemplo, mas a quantidade de dados que a gente tem, ou então as condições que a gente coletou aqueles dados, influenciaram aquele resultado. Então, por exemplo, eu tenho ali uma amostra muito pequena. Tem uma amostra muito pequena, então, por exemplo, se eu tenho uma amostra ali de 10 pessoas e 5 já tem, num grupo, por exemplo, 6 pessoas têm a condição e no outro grupo 3 pessoas têm a condição, eu já vou dizer que o risco é o dobro de um em relação ao outro. Só que aquilo ali é muito pequeno. Então, eu não consigo, né? Eu dou ali uma medida de associação muito grande, com uma força que é muito grande, quando na verdade aquilo é porque minha amostra é muito pequena. E aí, pessoal, a gente precisa entender também se essas coisas não aconteceram por acaso, né? Se essas associações não aconteceram por acaso e se aquele resultado, né, que parece que é muito expressivo, eu não estou influenciando aquele resultado ali pela quantidade de pessoas que eu tenho ou pela condição, né? Existem outras coisas que influenciam aquilo ali ter acontecido por acaso. Então, o que a gente faz, pessoal, geralmente, claro, né, quando a gente tem, por exemplo, uma associação, né, a gente faz uma medida de associação e ela é muito forte, eu tenho uma amostra ali que é robusta, né, eu tenho uma amostra ali que é representativa, que tem pessoas suficientes para eu estar realizando aquilo. Geralmente, quando a gente encontra uma associação muito forte, a gente vai encontrar também um p-valor significativo, que é o que a gente vai fazer agora. Então, esses testes estatísticos, pessoal, eles vão fazer exatamente isso. Eu quero avaliar se houve uma associação e se aquela frequência que eu encontrei, né? Então, ali, como eu estava dizendo ali em cima, olha, eu tenho um grupo de 100 pessoas, mulheres, né? De 100 mulheres, essas 100 mulheres, 50 eu encontrei minha condição. No grupo de homens, também tenho 100 homens, apenas em 25 eu achei essa associação, né? Eu achei a minha condição. E aí eu digo que, né, o risco de mulheres é o dobro do de homens. Isso foi por acaso, né? Essa frequência de 50 em mulheres e de 25 em homens, ela não era uma frequência esperada, dada a minha distribuição. Então, os testes estatísticos eles vão fazer basicamente isso. Então, o teste quadrado, né? A gente vai usar o teste quadrado e o teste exato de Fisher. Os dois são usados para tabelas 2x2, porque os dois são muito utilizados em variáveis categóricas. E aí, o que que eles estão avaliando, pessoal? Eles estão avaliando exatamente isso. Quando a gente tem é, variáveis categóricas, né? E quando a gente tem variáveis categóricas ali em tabelas 2x2, por exemplo, a gente espera que algumas categorias elas tenham uma distribuição alta. Então, as categorias, por exemplo, que não tenha a minha exposição, né, ou que não tenha o meu desfecho, a ideia é que elas tenham ali realmente uma frequência mais alta, né? Então, quem não morreu aqui, como a gente viu em todas as tabelas, quem não morreu tinha uma frequência maior e quem não tinha a nossa exposição também tinha uma frequência maior. Então, o que quadrado ele é basicamente isso, ele vai ser uma curva maior sobre né, ela é uma distribuição que é uma curva que tem uma cauda, e aí o que eu estou esperando é que as minhas duas categorias ali sejam realmente maiores e que as duas últimas sejam realmente menores.
Se elas estão numa frequência que a gente não espera, né? E aí o Q quadrado ele vai ter essas frequências esperadas, significa que pode haver alguma coisa influenciando, e nesse caso, né, a gente está considerando ali que a gente está comparando, fazendo essas distribuições usando minha disposição e meu desfecho. E aí sugere que aquilo dali não tenha acontecido por acaso, sugere que uma tenha influenciado a outra. E aí, pessoal, aqui a gente vai fazer o teste Q quadrado, né? Quando a gente trabalha com tabelas 2x2, é o teste mais utilizado, mas ele é muito frágil para amostras muito pequenas, né? Ele trabalha com aproximação, né? Então, ele trabalha ali com a função de densidade, probabilidade, em que aquele p-valor, ele é uma aproximação em relação, né, aqui à área ali sobre a curva, né? A gente não vai entrar muito nessa parte matemática, mas a ideia é basicamente essa. Ele quer identificar se aquele evento que a gente está estudando ele está acontecendo numa frequência maior do que a esperada. Se ele estiver acontecendo, né? Se alguma daquelas coisas estiver acontecendo numa frequência maior do que a esperada, significa que ali, né, sugere que ali pode existir uma associação. E aí é isso que a gente vai fazer aqui, pessoal. A gente vai pegar a matriz de risco relativo, que a gente já fez anteriormente, que é essa matriz aqui, feminino e masculino, e a gente vai aplicar o teste Q quadrado, que é esse teste aqui, né? O X-teste, ele está diretamente no R. E aí, pessoal, voltando, né? Como eu disse, né? Ele trabalha ali com a função de densidade de probabilidade, o que a gente calcula ali como o nosso p-valor, né? Como a estatística do teste, ele é uma aproximação é, de uma curva de uma curva ali de densidade de probabilidade. Quando a gente tem valores que são muito, muito pequenos, essa aproximação ela pode ser distorcida. Não que ela pode ser distorcida, mas como a gente está calculando a aproximação, o fato dela ficar ali menor do que 0,05 ou 0,06, ele é muito volátil. Então, ele não é recomendado, né? Quando a gente está trabalhando com teste Q quadrado, ele não é recomendado para amostras muito pequenas, principalmente quando a gente tem ali alguma dessas caselas, né? Alguma dessas caselinhas aqui, né? Alguma dessas células com valores menor do que 5. Então, isso é o que não é recomendado, né? Não é um número mágico, né? O que eu recomendo é que você está trabalhando com uma amostra pequena, a gente não tem nenhum número mágico que vá, né, dizer exatamente a partir desse número que você não pode usar o Q quadrado. Mas se eu estou trabalhando com uma amostra pequena, tenho menos de 100 pessoas, tenho ali menos de 50 pessoas, tenho um grupo muito pequeno, né? Eu não vou usar o Q quadrado, eu vou preferir usar o teste exato de Fischer, que aí eu vou mostrar mais abaixo. Mas o teste Q quadrado, para a maioria das coisas que a gente faz, a gente vai utilizar ele para testar essa associação. Então, vindo aqui, né, como eu falei para vocês, o que a gente espera é que, por exemplo, aqui eu estou avaliando, né, a minha condição de masculino, queria saber se ser uma pessoa do sexo masculino aumentava ali o meu risco de óbito. E aí, pessoal, aqui, ó, eu só tenho 23 mil do sexo masculino em relação a quem evoluiu a óbito 858. Enquanto no grupo feminino, eu tenho 33 mil pessoas e só 792 chegaram ali e evoluíram ao meu óbito. Então, o que que a gente tem aqui, pessoal? Eu realmente espero que, né, o meu grupo de não interesse, que não chegou na minha condição, ele realmente vai ser o maior grupo. Eu realmente espero que o meu grupo de interesse, que também não chegou na minha condição, ele seja o segundo maior grupo. Né? A minha esperança, né, dentro desse grupo é que ele seja o segundo maior. E aí, o que eu espero, né, que a minha condição aqui ela seja menor, e aí a minha segunda maior seja a condição, né, no grupo que não era de meu interesse. E essa é basicamente o que a gente espera, né, quando a gente fala de valores esperados na curva ali do teste Q quadrado, é basicamente isso. Então, tem uma primeira, né, no meu histograma, a minha primeira coluna ela é a mais alta, e aí ela vai diminuindo até chegar ali ao que é mais baixo, que geralmente é o que é esperado por a gente. E se eles, dentro dessa curva que eu estou comparando, né? Porque no final das contas o que a gente está fazendo é comparar os meus dados, né? A minha distribuição com uma distribuição teórica que é a distribuição Q quadrado. Se algum deles passa dessa distribuição, é um forte indicativo de que existe uma associação entre essas duas coisas ali, né? Que como a frequência foi maior no grupo que eu não esperava, a gente pode sugerir ali que existe uma associação. Então, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai
calcular o teste aqui quadrado usando essa função xtest. Ela é bem simples, né? Então a gente vai selecionar ela aqui. Vamos clicar em Run. E aí, pessoal, a gente vai dar o print aqui no teste aqui quadrado. Que vai mostrar pra gente o quê, pessoal? Que aqui, no nosso caso, por exemplo, existe uma associação. Então, a quantidade de homens aqui que evoluiu a óbito, ela não foi, né, totalmente aleatória, né? A gente tem um p-valor que ele é ali menor que 0,05, né? Então, geralmente é esse valor que a gente usa, né? A gente está considerando, né, que se a sua probabilidade de pertencer àquela distribuição é menor do que 0,05, é possível que você não pertença àquela distribuição. Então, é quando a gente fala de hipótese nula e hipótese alternativa. Então, qual é a minha hipótese nula? É que tudo que aconteceu aqui nessa tabela é normal, tudo era esperado, né? Eu esperei que esses valores estivessem dentro da distribuição que eu esperava, e aí eu estou testando para ver se eles não estão naquela distribuição que é esperada. Se eles não estiverem na minha distribuição esperada, eu vou rejeitar essa hipótese nula. Então, minha hipótese nula ali, de que estava tudo normal e que realmente nessa distribuição daqui corresponde ao óbito e também ao masculino e feminino, aqui eu rejeitei essa hipótese, né? E aí, não é que a gente e aí, pessoal, eu acho que todo mundo que já trabalha com estatística é isso, né? Não é que eu estou aceitando que eles são diferentes. Eu estou rejeitando a hipótese de que eles sejam iguais. Aqui ele vai te dar aqui a estatística do teste, né? Geralmente quando a gente faz artigos, eles pedem para que a gente dê a estatística do teste, que aí é a abscissa ali da distribuição em que aquele ponto está passando pela distribuição aqui quadrado. É, então, nosso valor aqui é 77,89. Geralmente a gente não avalia muito esse valor, ele é basicamente para a gente identificar onde está a nossa probabilidade. E aqui são os graus de liberdade. E aí, pessoal, os graus de liberdade eles são relacionados à quantidade de colunas que a gente vai ter no nosso histograma ou a quantidade de caselas que a gente tem em uma tabela 2x2, né? Ele faz o cálculo aqui, né? Como nós tínhamos duas tabelas e duas colunas, né? O grau de liberdade que ele está dando aqui é um grau de liberdade. Pessoal, se vocês já calcularam isso na mão, vocês já passaram muita raiva. Eu também já passei muita raiva, mas aqui no R ele já dá pra gente tudo pronto. Então, é uma vantagem muito grande a gente estar utilizando aqui o R para estar fazendo essas análises. É, e aí ele já nos dá aqui, né, tanto a estatística do teste, os graus de liberdade e o p-valor do nosso dado para a gente entender se existe ali uma associação estatisticamente significativa. Então, por exemplo, aqui no masculino e feminino, eu posso dizer que existe uma associação estatisticamente significativa entre ser do sexo masculino e evoluir a óbito enquanto você estava em internação no DF entre, né, os meses que eu estou considerando aqui que é o segundo semestre do ano de 2024. E aí, pessoal, aqui eu estava considerando todas as internações, né? Não fiz filtro por nenhuma CID específica, se não me engano. Pode ser que eu tenha feito o filtro e não estou me lembrando, mas se não me engano, eu peguei todas as internações. E aí, pessoal, a gente tem aqui também, né? Só voltar aqui em cima que eu apaguei antes da gente analisar. Eu tenho o que quadrado ele também me dá a expectativa do teste, né? Quanto seria esperado para cada uma das caselas. Então, aqui, tendo essa quantidade de dados, né, que estavam distribuídos dessa forma, o que eu esperava, por exemplo, era que, como eu tenho mais pessoas do sexo feminino, eu teria mais óbitos dentro do sexo feminino, né? É o que teria esperado. Então, teria aqui 966 óbitos para essa quantidade de pessoas. E para essa quantidade de homens, aqui, né, fazendo a correção, ele faz uma correçãozinha aqui, eu esperaria que eu tivesse ali uma quantidade menor de óbitos. Então, veja, né, a gente tem aqui abaixo do esperado para o grupo que eu não estava considerando e acima do esperado, por isso a gente pode dizer ali que existe uma associação estatisticamente significativa. Pessoal, teste exato de Fisher, né, como eu disse, ele é usado quando a gente tem dados muito, muito pequenos. Por que ele é usado quando a gente tem dados muito, muito pequenos? Porque diferente do teste do Q quadrado, que a gente está utilizando ali uma aproximação, então pensa, eu estou utilizando a função de densidade de probabilidade, o valor não é exato, o valor é aproximado do que seria aquela probabilidade dada aquela curva de distribuição.
Então, como eu disse, se a gente tem um valor muito, muito pequeno, ele vai ser distorcido ali porque ele está aproximado. Então, pode ser que uma coisa que não é significativa dê significativa só porque eu tenho um volume muito pequeno de dados, como pode ser que ela não dê significativa justamente porque eu tenho um valor muito pequeno de dados e eu usei minha aproximação e a aproximação foi para o lado ou foi para o outro porque é muito pequeno. Quando a gente usa o teste de data de Fisher, ele é isso, ele é exato, né? Ele vai me dar ali a probabilidade exata, ele faz uma conta exata também numa distribuição, então ele também vai considerar uma distribuição de valores, ele também vai calcular, né, o p-valor, mas ele vai calcular ele de forma exata. É por isso que a gente pode utilizar ele com colunas, com caselas ali menores do que 5, né? 5, então, que é o que a gente está fazendo aqui. Aqui, pessoal, como eu não tinha nos meus dados ali valores menores do que 5, eu estou simulando uma matriz e essa matriz ela vai ter os valores 1, 6, 4 e 2. O que que a gente a gente vai simular aqui? É como se a pessoa estivesse utilizando um medicamento, né? Vamos dar um print aqui. Vamos imaginar que é um grupo que está usando medicamento e aí eu tenho aqui pessoas que usaram e pessoas que não usaram. E aí eu quero saber se existe uma associação ali entre quem usou, né, e teve um desfecho positivo, que no nosso caso é o sim, e quem usou e não teve um desfecho positivo. E aí, pessoal, o Fischer test, né, as funções no R, elas são muito simples, né? Então, aqui nesse caso, o teste de Fischer, ele vai se chamar Fischer test, né? Como ali o que quadrado ele se chamava Fisk test, né, que é o nome abreviado desse nosso teste. E aí a gente vai aplicar ele à matriz e depois a gente vai dar print nesse resultado. Então vamos aplicar, depois a gente dá o print. E aí, pessoal, ele dá aqui para a gente alguns valores. Então, por exemplo, aqui ele me dá o p-valor, ele está me dizendo que existe uma associação ali. Na verdade, ele não está me dizendo que existe uma associação, né? Se a gente for considerar um p-valor de 0,05, ele não está aqui a gente não pode dizer que existe uma associação, né? Nesse caso, né, se a gente for usar a gente pode usar, e geralmente a gente usa em estatística, 3 cortes de teste. Como aqui o volume é muito pequeno, a gente não ia usar o 0,1, né? Pode ser que em alguns contextos, eu tenho outro tipo de coisa, eu posso usar o 0,1 e o 00,1, não, 0,01, 0,05 e o 0,1, né? Que são os 3 cortes que a gente usa, né? Aqui, se a gente for considerar um corte de 0,05, esse teste não é significativo, né? Como a gente tem uma amostra muito pequena, a gente poderia considerar razoável considerar o 0,1. É uma possibilidade, né? Mas no caso aqui, o padrão que a gente usa, né, que é o 0,05, não seria, é, não seria considerado ali uma coisa significativa. E aí, pessoal, né, dependendo do estudo de vocês, como eu disse, né, o 0,1 também é um corte que é muito comum e ele é comum para amostras mais pequenas. Então, dependendo do estudo de vocês, vocês poderiam considerar isso daqui, mas no nosso caso aqui, a gente está falando de 0,05, como é o padrão e como é o mais usado. No nosso caso, a gente está dizendo que não é significativo. Mas depende da interpretação. Ele dá aqui um intervalo de confiança, o intervalo de confiança passa por 0, então a gente também, né, seria mais um indício para a gente não considerar que esse valor, né, é estatisticamente significativo. E ele dá também uma odds ratio, né, que é basicamente a odds que a gente calculou lá em cima, só que ele está calculando aqui, né, para nossa matriz que a gente fez e ela tá também muito pequena. Então, 0,10, né, pode significar que, dependendo de como a gente configurasse essa análise, né, seria a condição que a gente está considerando seria um fator protetor ali, né, em que 90% protetor em relação a outra condição. Mas nesse caso daqui, como a gente já viu que o p-valor e o intervalo de confiança não foram significativos, a gente não vai considerar também que essa odds ratio foi significativa. E aí, pessoal, o teste Fisher ele vai funcionar dessa forma, né? Vocês percebem que a gente tem um sumário dele um pouco diferente do que a gente tinha ali do que quadrado. O que quadrado eu já apaguei. Mas que traz as mesmas informações. Então, ele me traz aqui o p-valor, né? Ele não vai trazer grau de liberdade, que ele não trabalha da mesma forma que
o teste aqui quadrado, mas ele me traz aqui o intervalo de confiança, e aí também ele me traz aqui a odds ratio. E aí, se vocês estão trabalhando com amostras menores, vocês podem usar aqui o teste de Fisher. E, pessoal, a gente vai para os nossos dois últimos testes. O primeiro é o teste T. O teste T ele é usado ali para calcular a diferença entre duas médias de dois grupos diferentes. E aí ele tem alguns pressupostos, né? A primeira coisa é que ele precisa que ali a sua resposta seja uma variável contínua, né? A gente não trabalha ali com contagens usando o teste T. Eu preciso que os dois grupos sejam independentes. A gente precisa que a variável ela siga uma distribuição aproximadamente normal em cada grupo, então eu estou comparando a diferença de médias, mas eu estou considerando que esses dois grupos têm ali distribuições normais. E as variâncias dos dois grupos devem ser semelhantes. No nosso caso, a gente também pode fazer ali quando a variância não é semelhante, porque a gente usa aqui esse teste de Welch. Então, ele faz um ajuste para que eu compare, né? Então, eu tenho dois grupos, eles têm ali, né, são variáveis contínuas, eles têm variâncias diferentes, então aqui, né, o padrão, eu preciso de variâncias que sejam semelhantes para comparar, mas com esse ajuste de Welch, eu não preciso que as variâncias sejam iguais, eu só preciso manter que aquele dado seja uma variável, que os dois grupos tenham ali uma distribuição normal. Então, pessoal, a gente vai fazer isso aqui com idade, né? Não, aqui no nosso caso, primeiro a gente vai fazer com quantidade de diárias e testar o teste T. Então, o que que a gente está fazendo aqui, né? A gente está criando um data frame para o teste T. Ele vai ter aqui o sexo e a quantidade de diárias. E a gente vai fazer uma mudança para transformar um sexo em fator, porque quando a gente transforma em fator, o R consegue entender ali que eu estou separando aqueles dois grupos de coisas. Então, vou selecionar isso daqui, vou clicar em Run, e aí aqui ele, na verdade, ficou com a tabela toda, né? Eu fiz um ajuste só para ele entender, ele vai pegar para mim as duas colunas, é, só considerando quem tem masculino e feminino e quem tem quantidade de diárias que não são nulas. A gente vai tentar identificar aqui quais são os níveis, né? Então a gente tem o nível masculino e feminino. Então, o que a gente está dizendo, né, criando esse fator aqui, é basicamente que são duas variáveis categóricas, são duas categorias que eu quero comparar uma com a outra. E aí, pessoal, como é que a gente está fazendo isso daqui? É, eu vou fazer aqui o teste T para o sexo. Então, qual é a, digamos, sintaxe desse teste, né? Então, ali em cima, a gente viu que a gente chamava, por exemplo, o Fischer teste, bastava eu passar a matriz para ele, que ele calculava ali qual era o meu teste de, né, o teste de Fischer. A mesma coisa ali com o teste Q quadrado. No teste T, eu preciso, como eu estou calculando ali dois grupos diferentes, né, estou comparando as médias de dois grupos, eu preciso dizer o que está sendo calculado em função de quê. Então, qual é a média que eu estou calculando? Eu estou calculando se a quantidade de diárias, eu quero saber se a média de diárias foi em relação ao sexo, né, em relação aos dois sexos, que são os dois grupos, se houve diferença entre as duas. E aí, pessoal, só um adendo aqui, porque eu sei que aqui a quantidade de diárias, ela não é uma variável, ela não tem todos os pressupostos que eu pedi para que o teste precisa que ele tem, principalmente ali, não é uma variável com distribuição normal. Como é que a gente faz para saber se é uma variável com distribuição normal? A gente calcula o teste de Fischer, o teste de Fischer não, o Shapiro-Wilk antes de calcular o teste T. Né? Nesse caso aqui a gente não fez, o que eu quero é que vocês entendam como calcula o teste T, mas, né, dando esse adendo que a quantidade de diárias nesse caso, ela não é uma variável normal. Então aqui a gente está ilustrando como calcula o teste T, mas esse resultado ele pode estar errado porque a quantidade de diárias não é uma variável com distribuição normal. Então vou selecionar aqui, vou clicar em Run. E aí, pessoal, só para mostrar aqui, né, o que eu precisava dizer, olha, quantidade de diárias em função de sexo, né? Então está dividido ali para o sexo. Ele vai me dar aqui a estatística do teste, ele vai me dar aqui os graus de liberdade, ele vai me dar o p-valor, nesse caso daqui, né? Ele está me dizendo que
a gente pode rejeitar a hipótese nula, né? Aqui ele está meio dizendo que existe uma verdadeira diferença nas médias entre o grupo feminino e o grupo masculino e que ela não é igual a zero. Então, aqui, ó, o intervalo de confiança, ele não passa por zero, então ele está ali abaixo de zero. O meu p-valor menor que 0,05, e aí aqui ele me mostra a média nos dois grupos, né? Que a média de quantidade de áreas no grupo feminino foi de 4,8 e no masculino de 6,3. Então, né, no masculino a média era maior e ela era estatisticamente significativa. Isso significa que ela era realmente maior do que no grupo feminino. E aí, pessoal, voltando ali com o nosso ponto de atenção, né? Nesse caso aqui, eu não tenho uma variável é, com distribuição normal. Se a gente coloca é, uma variável com valor normal aqui, pode dar uma diferença, né? Mas se a gente coloca uma coisa que não tem um valor normal, o R vai calcular da mesma forma. É a gente que tem, enquanto pesquisador, né, enquanto analista, a gente tem que ter ali o bom senso de estar usando o teste certo para a distribuição que a gente tem. Aí a Márcia está dizendo que o TST seria melhor aplicado para a variável do valor da hospitalização. E aí, Márcia, eu vou te dizer que o valor da hospitalização ele também não tem uma distribuição normal. Então, aqui não interessa qual era o valor, o que interessa é se existiria uma distribuição normal. O valor da hospitalização ele é diretamente proporcional à quantidade de diárias, né? Se você tem ali 30 dias de diárias, o valor da hospitalização vai ser proporcional a 30 dias de diária. Se você tem só um dia de diária, ele é proporcional àquele dia. Então, ele também não aderia à distribuição normal. E aí foi por isso que eu usei a quantidade de diárias, né? Eu não tinha outra variável ali no meu banco, não encontrei nenhuma em que eu conseguisse ali que fosse uma variável que tivesse, né, os pressupostos do teste T. Por isso que eu estou trazendo a quantidade de diárias. E aí, pessoal, quantidade de diárias, né? Lembrando que nesse caso daqui ele não tem uma distribuição normal, mas se vocês têm uma variável com distribuição normal e que vocês querem fazer um teste de hipótese para comparar as duas médias, vocês podem usar o teste T, né? É o ideal, né? Por padrão, a gente quer que os dois tenham a mesma variância, tenham variâncias equivalentes. Se não tiverem variâncias equivalentes, o que vocês vão fazer é usar aqui o ajuste de Welch, né? Então aqui, né? Eu tô esse argumento daqui, né, que é var é equal, basicamente, né, se a variância é igual, eu estou dizendo que é falso, e aí ele aplica esse ajuste, né, ele vai corrigir para essas variâncias se elas forem distintas. Por último, pessoal, aqui eu também eu mostro o histograma, só mostrar aqui para vocês, né, que não é uma variável normal, né, a variável normal, né, para quem não conhece, é aquela variável em formato de sino, ela vai ter a média, a moda e a mediana elas vão ter basicamente o mesmo valor, um valor bem aproximado, e aí ela é uma variável simétrica, né? A distribuição dela é simétrica para os dois lados ali, a partir da média, que é igual à mediana e que é igual à moda. É, Agora a gente vai fazer uma visualização então por box plot. Pera, eu pulei alguma parte aqui. Ele não está achando o teste idoso. Eu devo ter pulado. Mas, de qualquer forma, pessoal, só queria mostrar a distribuição que a gente vai fazer agora. É, O teste, a gente pode fazer o mesmo teste, então, né? Se eu não tenho ali a média, né? Se eu não tenho ali uma distribuição normal, se eu não tenho uma variância normal, se, né, mesmo aplicando ali a correção de Welch, né, eu não tenho uma variável com distribuição normal, eu tenho um outro teste, que é um teste não paramétrico, que é esse teste de Wilcoxon. Então, ele é uma alternativa ao teste T, e aí ele é usado ali para as distribuições que são assimétricas ou não seguem a normalidade, e eles ainda estão comparando a tendência central de duas amostras independentes. Então, ele vai conseguir comparar ali, e ele não precisa que a gente tenha aqueles mesmos pressupostos que o teste T exige que a gente tenha. Então, a forma de aplicar é a mesma, pessoal. Então, aqui eu tenho, né, a função que é o Wilcox test, eu tenho quantidade de diárias em função do sexo, e aí eu estou dizendo aqui que o meu dado ali está no DFT sexo. E aí eu vou já dar o print também para a gente já ver o resultado, a gente já passou ali 5 minutinhos do horário. Mas aí, pessoal, o que a gente tem aqui é que esse
né, aqui a gente consegue também entender, né? A gente vai ter a estatística do teste, que é esse W daqui, e a gente tem o p-valor, e aí aqui a gente está dizendo ali que realmente as duas médias, elas são diferentes, né? A gente viu que a média de um grupo é 4, a média do outro grupo é 6, ali no teste T. Aqui a gente teria que calcular essas médias manualmente, então, né, o sumário aqui do Will Coxon, ele não me dá esse valor, mas ele me dá aqui o p-valor, que é o que interessa pra gente, e também a estatística do teste ali, que é a abscissa X, né, de onde aquele p-valor se encontra. E aí, pessoal, aqui eu coloquei no final, na verdade, que é esse DFT idoso. Deixa eu só voltar ali para o boxplot, que ele ajuda a gente a visualizar. Eu coloquei ele no lugar errado. Quero saber ali se os grupos de idade se tem diferença entre as diárias. E percebam que sim, que a gente tem muitos outliers aqui, né? A gente ainda não falou de como tratar outliers, mas a gente tem basicamente uma distribuição em cauda, né, nesses dois dados aqui, que são a quantidade de diárias entre adulto e idoso. O boxplot ele está nos mostrando isso. Deixa eu dar um zoom aqui no boxplot para a gente visualizar melhor. Então, o que eu estou encontrando é que a distribuição. Ai, cadê? É que a distribuição do grupo de idosos ela é um pouco mais ampla, né? A gente tem aqui o número de diárias do grupo de adultos, ela fica bem mais, né, ela é bem mais curta quando a gente olha aqui para o nosso box plot, né? Apesar de ter uma amplitude maior quando a gente olha aqui para esses outliers, né? Mas a concentração maior, ela está nessa parte aqui de baixo. Já para o idoso, ela é um pouco mais espaçada, né? Isso sugere que provavelmente a quantidade de áreas no grupo idoso é maior do que no grupo adulto, olhando só para o box plot. A gente vai testar agora isso, se essa diferença ela é estatisticamente significativa em relação ali às médias também. Então, temos variância diferente, não temos uma distribuição normal, e a gente quer calcular ali, né, quer entender se existe uma diferença entre a média de dias em que o grupo de adultos ficou em relação à média de dias em que o grupo de idosos ficou internado. Então, vamos selecionar ali, vamos selecionar o print já também, e vamos clicar em Run. E aí, pessoal, aqui a gente também, né, obtém um resultado significativo, ou seja, realmente existe ali uma diferença de médias entre o grupo idoso e o grupo, né, de adultos em relação à quantidade de diárias, e essa diferença é estatisticamente significativa. Esses testes não paramétricos não testam a mediana. Então, nesse caso daqui, a gente está testando a média. Tem como a gente testar a mediana também, mas a gente tem que fazer um outro ajuste aqui. Por padrão, ele está testando a média também. Né? O Will Cox, ele está testando também a média. Tem como a gente fazer um teste da mediana, mas, por padrão, os testes geralmente vão ali testar a média. E aí, pessoal, o que eles estão, qual é a diferença entre eles? É que ele está considerando ali, ele pode considerar uma distribuição que é assimétrica, né? Ele vai considerar ali uma distribuição que é assimétrica. O teste T ele está considerando uma distribuição normal padrão, né? A diferença aqui é a distribuição com a qual eles estão, né, usando para comparar os dois grupos, né? Então, mas tem como você olhar tanto para a média quanto você olhar para a mediana, mas por padrão, né? E aí o que a gente está trazendo aqui é o que a gente usa, né, com mais frequência, que é olhar para a nossa média. E aí, pessoal, basicamente o nosso estudo hoje era isso, né? A gente finaliza aqui essa aula. Agradeço muito a atenção de todos vocês. E aí, pessoal, acho que a gente pode dar uns 2 minutinhos, como a gente tem, se vocês quiserem colocar perguntas aqui no chat, mas eu imagino que, como vocês não colocaram ao longo da aula, não sei se vocês têm alguma questão, mas podem colocar aqui no final, enquanto eu vou buscar a nossa avaliação. Deixa eu pegar aqui, Google Keep. E aí, pessoal, peço que vocês avaliem a nossa aula. Eu sei que essa aula, pessoal, eu sei que ela é um pouco densa, né? Mas ela não é uma aula que a gente vai continuar com essa magnitude de estudo, né? A gente não vai estar trabalhando com com estatísticas mais avançadas, né? A ideia é a gente estar trabalhando ali, né? E aí, deixa eu voltar aqui para o cronograma do grupo. Está trabalhando, né? A gente vai trabalhar com missing values, a gente vai trabalhar com regressão linear, também é uma parte estatística, mas não é tanta coisa junta quanto na aula de hoje.
Né? A gente vai trabalhar com séries temporais, modelagem de epidemias, né? Rastreamento de contatos. A ideia aqui não é nem o rastreamento de contatos em si, mas é trabalhar com pesquisa survey. No final, a gente vai trabalhar com análise de sobrevivência e com introdução ali a geoprocessamento usando o R. Então, sei que a aula é um pouco mais densa hoje, né? E aí essa aula ela não estava programada para hoje, e essa é uma aula que eu trouxe porque ela era a última parte do nosso curso presencial. E aí eu não consegui, né, finalizar essa parte, mas essa é uma parte que eu acho muito importante, né, principalmente para quem trabalha com epidemiologia. Eu acho que é a aula mais fundamental para quem trabalha com epidemiologia. Gente, toda semana, eu vou colocar a aula 6 lá, mas toda semana antes de entrar aqui, eu coloco a aula e aí no final ela não tá lá, mas eu vou colocar novamente. Eu não sei se é porque eu não fechei a página. Mas deixa eu já resolver agora. Calma. Mas aí, pessoal, as próximas aulas, a gente vai estar trabalhando com estatística, mas a ideia não é a gente estar trabalhando de forma tão densa como hoje, mas hoje é uma aula que ela é bem voltada para quem trabalha com epidemiologia e ela tem todos os fundamentos de quem trabalha quem trabalha com estudos epidemiológicos, né? Todos os fundamentos básicos, claro que não todos, né? Tem muito mais coisa que é utilizada em epidemiologia. É, deixa eu então, carregar aqui. Veja se aparece para vocês agora. Coloquei aqui o dia 28/8, aula especial. E aí, pessoal, hoje, né, a gente tem vários fundamentos de coisas que a gente trabalha com epidemiologia, as coisas que são mais importantes. E aí, pessoal, agora a gente está dando início a uma nova fase, que é a parte do curso intermediário, né? O curso intermediário, a ideia é que a gente trabalhe ali um pouco mais com estatística, com coisas mais voltadas para epidemiologia, mas o ritmo das aulas, pessoal, e a profundidade, ela vai depender muito das avaliações que vocês fazem. Então, eu peço para que vocês avaliem, a gente vai colocar ali no grupo também, né? No grupo de estudos que está no WhatsApp, e a gente pede que vocês avaliem e tragam sugestões também se está adequado. E aí, pessoal, eu sei que tem muita coisa, né, que não dá para a gente abordar de forma mais profunda, mas eu quero saber se está adequado para o ritmo de vocês, porque a gente vai ajustando conforme vocês forem indicando para a gente. Então, Paty, tem mais algum ponto? Não, não. Você já deu todas as mensagens. A gente reforça lá no grupo o guia que a gente desenvolveu junto com a Dani, né? Que é aquele guia rápido para as funções do R. Mas no mais é isso. A gente se encontra na próxima semana. Então, encerro aqui essa aula, agradeço muito a atenção de todos vocês e tchau, tchau, até semana que vem. Tchau, pessoal. Boa